Na noite de 1º de fevereiro de 2021, as câmeras de segurança de um prédio localizado em Kenton, no estado de Massachusetts, capturaram imagens de Sandra Beachmore indo até seu carro e voltando logo em seguida. Ela estava do lado de fora, em meio ao frio intenso, removendo a neve que já começava a se acumular no veículo. Uma forte nevasca estava a caminho, e as previsões indicavam que o mau tempo manteria todos dentro de casa por pelo menos um dia, talvez até mais. Esse registro em vídeo se tornaria a última vez que Sandra, uma jovem de apenas 23 anos, seria vista com vida. Na manhã de quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, um policial do Departamento de Polícia de Kenton foi chamado para atender a um pedido de verificação de bem-estar nos apartamentos Kenton Woods. A solicitação havia partido de alguém ligado às escolas públicas de Sharon, preocupado com o paradeiro de Sandra Beachmore, que trabalhava como assistente de ensino. Naquela semana, uma forte nevasca havia atingido o estado, forçando o cancelamento de eventos e o fechamento temporário das escolas. Mas àquela altura da semana, a maioria das atividades já havia voltado ao normal. Todos estavam de volta à rotina, menos Sandra. Ela não apareceu para trabalhar, o que acendeu um sinal de alerta entre seus colegas. Quando os policiais entraram no apartamento, se depararam com uma cena que ninguém estava preparado para presenciar. Sandra foi encontrada no chão do quarto, com uma alça em volta do pescoço presa à porta do armário. Seu corpo já estava sem vida havia algum tempo, talvez dias. A notícia da morte de Sandra teve um impacto direto em muitos daqueles que estavam presentes na cena. Durante a adolescência, ela havia participado do programa de exploradores da polícia, uma espécie de academia júnior voltada para jovens interessados em seguir carreira nas forças de segurança. Foram 6 anos dedicados ao programa, nos quais ela criou laços com diversos policiais do condado de Norfolk. Agora, esses mesmos agentes precisavam encarar a dolorosa realidade de sua perda repentina. O policial que atendeu ao chamado, junto a 2 colegas, fez uma inspeção minuciosa no apartamento. Nenhum sinal de luta foi identificado. Apesar da aparência desorganizada do local, nada parecia fora do lugar. Nenhum objeto havia sido derrubado e não havia arranhões nas paredes nem marcas de arrasto no carpete. A bagunça aparente parecia não indicar violência. Com base nessas observações iniciais e na forma como o corpo de Sandra foi encontrado, a suspeita imediata foi uma só: a jovem teria tirado a própria vida. Nos dias que se seguiram à tragédia, familiares de Sandra decidiram limpar o apartamento onde ela vivia. Durante essa difícil tarefa, acabaram encontrando sinais de que aquela jovem estava em plena atividade quando sua vida foi interrompida de forma abrupta. Na lavanderia, roupas ainda molhadas estavam dentro da máquina de lavar, enquanto outra leva já secava na secadora. Pela casa havia pacotes recém-abertos e compras ainda por desembalar, sinais claros de uma rotina que foi interrompida sem aviso. Mas o que mais chamou a atenção foram as encomendas que continuaram chegando nos dias seguintes à sua morte. Os itens dentro das caixas deixavam poucas dúvidas sobre o que estava por vir na vida de Sandra. Um carrinho de bebê novo, macacões de recém-nascido, roupinhas delicadas e diversos acessórios infantis. Sandra estava grávida de 3 meses. Em meio aos objetos pessoais, amigos também encontraram um cartaz com uma mensagem tocante: "Parabéns, você vai ser pai." Junto da frase havia uma foto de ultrassom decorada com glitter, um gesto carinhoso que revelava o quanto ela estava empolgada com a maternidade. Apesar de todos esses sinais de uma mulher que planejava o futuro com alegria, os familiares encontraram algo que deixou uma sombra ainda mais densa de dúvida sobre o que realmente havia acontecido. No chão do quarto estava um colar quebrado, uma corrente de ouro fina com um pingente de flamingo rosa. Era uma peça muito querida por Sandra, frequentemente vista em suas fotos. Quando o corpo foi encontrado, o colar estava pendurado do lado esquerdo do pescoço, partido, mas não na região do fecho. O pingente repousava sobre sua barriga e preso à corrente havia um grande tufo de cabelo.
A família desconfiada relatou tudo isso à polícia, além de destacar o entusiasmo de Sandra com a gravidez. Mesmo diante desses detalhes, a polícia manteve sua posição inicial. Após uma análise superficial da cena, concluíram que não havia sinais de crime, não demonstraram qualquer intenção de reavaliar o caso. Um registro em áudio mostra o momento em que um policial liga para a tia de Sandra para dar a notícia. Na gravação, ele expressa suas condolências e informa que o corpo seria encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização da autópsia. 11 anos antes, na primavera de 2010, Sandra tinha apenas 12 anos quando se inscreveu no programa Exploradores da Polícia, onde permaneceu até 2016. Segundo Robert Dine, que coordenava o projeto na época, ela era fascinada por policiais, uma admiração que, de acordo com amigos próximos, poderia ter nascido da busca de figuras confiáveis em sua vida. Isso porque Sandra havia passado por perdas devastadoras ainda muito jovem. Ela era extremamente apegada à mãe, que faleceu precocemente. Pouco tempo depois, perdeu também a avó. Já o pai nunca esteve presente. Essas ausências marcaram profundamente sua trajetória. Sandra precisou de acompanhamento psicológico e enfrentou diversos desafios emocionais nos anos seguintes. Continuou em terapia até o final da vida. Sua infância conturbada era de conhecimento dos adultos que ainda faziam parte de sua rede de apoio, incluindo os policiais responsáveis pela Academia dos Jovens Exploradores. Por muitos anos, ela morou com uma tia na cidade de Stalington. Apenas no final de 2020, decidiu dar um passo rumo à independência e se mudou para um apartamento em Kenton, ali pertinho. No entanto, mesmo vivendo sozinha, pessoas próximas notavam traços de imaturidade em seu comportamento. Sandra costumava se comunicar como uma adolescente, com um jeito infantil de falar e o hábito de compartilhar mais do que devia. No trabalho, atuava como assistente de sala de aula. Colegas contaram que ela parecia pouco interessada nas tarefas, mas era bastante falante e sociável com os demais funcionários. Sandra também alimentava grandes sonhos. Estava se preparando para prestar vestibular para a escola de enfermagem e tomava várias providências para a chegada de seu bebê. No dia 1º de fevereiro de 2021, data em que perdeu a vida, ela ainda fazia planos para a maternidade. Tinha uma consulta marcada com o obstetra para o dia 10. Havia contratado um fotógrafo para registrar o nascimento do bebê. Planejava um anúncio formal da gravidez e já havia organizado a revelação do sexo. Naquela mesma tarde, pesquisou na internet informações sobre gestação e buscou marcas de produtos infantis no Google. Seus últimos movimentos também foram registrados. No início da tarde, entrou em seu prédio falando ao telefone. Por volta das 17 horas, desceu novamente até o saguão para buscar uma entrega. Cerca de 45 minutos depois, saiu mais uma vez para limpar a neve do carro. Quando a polícia foi até seu apartamento para a verificação de bem-estar, 3 dias depois, encontrou o veículo coberto de neve. Estava evidente que Sandra não havia saído de casa desde então. Durante as primeiras fases da investigação, conduzida pela Polícia Estadual de Massachusetts, um nome surgia repetidamente nas conversas com familiares, amigos e colegas de trabalho de Sandra. Esse nome era o do homem que ela dizia ser o pai de seu filho. O detetive Matthew Farwell, de 38 anos, membro do Departamento de Polícia de Stalington. Casado com Michelle desde 2013 e pai de 3 filhos, Matthew também era instrutor do Programa de Exploradores da Polícia desde que ingressou na corporação em 2012. Foi nesse mesmo ano que conheceu Sandra, que na época tinha apenas 14 anos. Aos colegas que estavam à frente da investigação, Matthew contou que havia reencontrado Sandra, agora com 23 anos, alguns meses antes, depois de uma noite de bebidas. Ele admitiu que os dois se envolveram intimamente e disse ter se encontrado com ela uma ou duas vezes após esse reencontro. No entanto, negou com firmeza ser o pai do bebê que ela esperava, alegando que o período da gravidez não coincidia com os encontros entre eles. Matthew afirmou ainda que mais recentemente vinha se afastando da jovem e que teria encerrado a relação de maneira definitiva e clara.
Segundo ele, esse rompimento aconteceu na noite de 1º de fevereiro, no apartamento de Sandra. Ele descreveu a ocasião como uma discussão intensa, dizendo que ela ficou bastante abalada, mas garantiu que ela ainda estava viva quando ele saiu do local. A versão apresentada pelo detetive pode até ter convencido seus colegas de farda, talvez porque muitos quisessem acreditar em sua inocência. Mas para quem conhecia Sandra de verdade, nada daquilo fazia sentido. Ela não era do tipo reservado, muito pelo contrário, falava abertamente sobre sua vida pessoal, mesmo com pessoas que mal conhecia. Esse excesso de sinceridade, inclusive, deixava alguns de seus colegas de trabalho desconfortáveis. Os que eram mais próximos, como os familiares, sabiam de detalhes ainda mais delicados. Uma prima, por exemplo, contou que Sandra já havia passado por uma gravidez anterior, que terminou em um aborto espontâneo. E naquela ocasião, o pai da criança também seria um policial. Segundo a prima, Sandra estava especialmente feliz com a nova gestação. Depois de ter enfrentado uma perda, ela enxergava aquela gravidez como uma nova chance de realizar seu grande sonho, ser mãe. Após sua morte, a família divulgou uma nota emocionada. Nela, afirmaram que o maior desejo de Sandra era se tornar mãe e que, com certeza, ela teria sido uma mãe maravilhosa. Em maio de 2021, o patologista responsável pela autópsia de Sandra Bishmore, trabalhando no escritório do legista estadual, concluiu que a jovem havia tirado a própria vida. No entanto, essa conclusão logo causou indignação. Pessoas próximas a Sandra simplesmente não conseguiram aceitar essa hipótese, principalmente porque ela demonstrava entusiasmo com a gravidez, um momento que para ela parecia cheio de esperança. Foi então que uma revelação mudou os rumos do caso. O detetive Matthew Farwell admitiu ter mantido um relacionamento com Sandra. A partir disso, o Departamento de Polícia de Staunton abriu uma investigação interna para apurar o que realmente teria acontecido durante o tempo em que ela esteve envolvida com o programa Jovens Exploradores. Meses depois, em setembro, os detalhes dessa investigação vieram a público e o que foi revelado chocou a comunidade. A apuração interna expôs um padrão alarmante de abuso e manipulação, orquestrado justamente por homens que Sandra admirava e em quem confiava. 3 integrantes da polícia de Staunton foram apontados como envolvidos: o detetive Matthew Farwell, seu irmão gêmeo, o policial William Farwell, e Robert Dine, ex-subchefe e responsável pelo programa de exploradores da polícia. As descobertas foram perturbadoras. Os investigadores encontraram indícios de que o relacionamento entre Matthew e Sandra teve início quando ela tinha apenas 15 anos de idade e ele 27. Em Massachusetts, a idade legal de consentimento é 16 anos. Já William e Robert mantinham envolvimento físico com Sandra até o momento de sua morte. O caso se agravou ainda mais quando veio à tona que William chegou a tentar apresentar Sandra a outros homens. A investigação apontou a participação de pelo menos mais um policial de outro departamento. Esse homem foi posteriormente identificado como Josh Hall, da polícia de Abington. E havia um histórico. Não era a primeira vez que Robert Dine se envolvia em escândalos dentro da corporação. Em 2014, imagens explícitas dele com uma amante foram enviadas por e-mail a seus colegas de departamento. Como consequência, Dine foi rebaixado ao cargo de patrulheiro. Ainda assim, surpreendentemente, continuou na ativa. Com o avanço das investigações, os 3 policiais de Staunton, os irmãos Farwell e o oficial Dine, renunciaram aos seus cargos. Pouco tempo depois, foram tomadas providências para que os 3 fossem formalmente destituídos e impedidos de atuar novamente em qualquer função ligada à aplicação da lei. As evidências reunidas até aquele momento eram impactantes o bastante para gerar repulsa pública e a condenação do próprio chefe de polícia da época. Ainda assim, o condado optou por não apresentar nenhuma acusação criminal contra eles, mesmo havendo múltiplas testemunhas capazes de confirmar os relatos perturbadores feitos por Sandra. O promotor responsável alegou que o caso era frágil demais para ser levado adiante judicialmente. Durante a apuração,
Também veio à tona que em janeiro daquele mesmo ano, ao menos uma pessoa havia tentado denunciar diretamente o comportamento de Matthew Farwell à polícia de Stalkton. Um amigo de Sandra, que ela devia uma quantia em dinheiro, entrou em contato com o departamento para tentar resolver a disputa. Durante a ligação, ele mencionou que Matthew, com quem Sandra mantinha uma relação sexual, talvez devesse se envolver para ajudá-la a recuperar o valor. O policial que atendeu a chamada, em vez de registrar a informação, repassou diretamente a Farwell o que havia sido dito. O detetive então orientou que aquilo fosse mantido em sigilo e que não fosse compartilhado com mais ninguém. E foi exatamente o que aconteceu. Outro amigo de Sandra procurou a polícia logo após sua morte, trazendo informações que colocavam o detetive Farwell sob suspeita de envolvimento no caso. O resultado da investigação interna deixou a população de Kenton e também da vizinha Stalkton profundamente abalada. As duas cidades ficam a poucos quilômetros de distância uma da outra. À medida que os detalhes sombrios vinham a público, crescia também a indignação popular diante de uma suspeita ainda mais grave. A corrupção generalizada dentro da polícia, aparentemente presente em todo o condado de Norfolk. Era difícil de acreditar que Sandra pudesse ter se envolvido por tanto tempo com diversos policiais sem que isso não fosse um segredo conhecido, comentado e até tolerado entre membros das forças policiais de diferentes localidades. A confiança da comunidade nas autoridades locais foi profundamente abalada e o clamor por respostas e justiça se intensificou. A desconfiança nas investigações se agravou ainda mais quase um ano após a trágica morte de Sandra, quando outro caso veio à tona. O policial de Boston, John O'Keefe, foi encontrado morto na neve após uma discussão com sua namorada, Karen Reed. Karen foi presa e levada a julgamento, acusada pelo assassinato. Enquanto isso, manifestantes se reuniam diariamente em frente ao tribunal, alegando que a polícia de Kenton havia armado contra Karen e encoberto o verdadeiro culpado. A ligação entre os dois casos não se restringia ao clima de suspeita. Havia o fato de que entre os profissionais envolvidos nas investigações de Sandra também investigavam o assassinato de John O'Keefe. Dois policiais de Kenton e três da Polícia Estadual, incluindo um detetive de cada corporação, atuaram em ambos os casos. Todos chegaram à mesma conclusão sobre a morte de Sandra: não teria sido um homicídio. Apesar da polícia ter encerrado o caso como suicídio, familiares de Sandra insistiam que isso não fazia sentido. Segundo eles, ela estava animada com a ideia de ser mãe. Amigos próximos também deram seus depoimentos. Contaram que Sandra havia confidenciado que o pai da criança, que todos sabiam ser o detetive Matthew Farwell, ficou irritado ao saber da gravidez. Ela teria dito a Matthew que pretendia solicitar uma pensão mensal de $4.000, além de mais 33 mil para cobrir os custos da creche. Também contou aos amigos que os dois discutiram sobre a certidão de nascimento. Ele estaria se recusando a assinar o documento. Em um momento particularmente tenso, Matthew teria dito que não era o pai do bebê, e mais, que desejava que ela morresse. Esses relatos chegaram até a polícia estadual, que chegou a registrá-los. Mas mesmo com essas informações em mãos, nenhuma investigação foi conduzida a partir delas. Enquanto pistas importantes eram deixadas de lado, surgiram rumores de que o próprio Matthew estava incomodado com as investigações. Em uma conversa informal, durante alguns drinks com uma pessoa não identificada, ele teria reclamado do fato de estar sendo investigado pela Polícia Estadual de Massachusetts e demonstrou frustração porque seus colegas não encerraram logo o caso. Em março de 2021, ele foi obrigado a entregar seus aparelhos celulares, tanto pessoal quanto profissional, ao policial estadual Nick Guino, responsável por extrair os dados dos aparelhos. Depois de meses com os celulares em mãos, em agosto daquele ano, Guino afirmou que não havia encontrado nenhuma troca de mensagens entre Matthew e Sandra. Vale ressaltar que Nick Guino trabalhou no caso de Karen Reed, acusada de matar seu namorado, o policial de Boston John O'Keefe, que foi citado anteriormente. Durante os trâmites da investigação, a defesa de Karen alegou que Nick falhou ao não recuperar dados cruciais dos dispositivos de Karen e John.
Pouco tempo depois, um especialista federal chamado para auxiliar na investigação interna conseguiu extrair mais de 32 mil mensagens de texto trocadas entre Médio e Sandra, somente no ano anterior à morte dela. Isso acabou revelando que Nick Guino possivelmente estava tentando encobrir Matthew. Mesmo diante desse volume de mensagens e contradições, o condado não apresentou acusações criminais. Ainda assim, a família de Sandra Mishmore não desistiu de lutar por justiça. No fim de 2022, eles abriram um processo civil contra a cidade de Stalington. A ação alegava homicídio culposo, negligência, dor, sofrimento e angústia emocional. Para os advogados da família, Sandra foi alvo de um esquema de aliciamento que teria durado anos, envolvendo 3 membros da polícia, o que acabou levando à sua morte. No processo, não era necessário comprovar que houve homicídio intencional para responsabilizar os envolvidos. Ainda assim, isso não significava que a família aceitava a versão oficial apresentada pelo legista do estado. Em busca de respostas, os familiares procuraram o renomado patologista forense, o Dr. Michael Baden. Ele revisou todos os detalhes da autópsia original feita em Sandra. Sua análise foi contundente. A jovem não morreu por enforcamento, como havia sido registrado. Segundo o Dr. Biden, a causa da morte foi estrangulamento, ou seja, um homicídio. Após isso, quem assumiu a investigação do caso de Sandra Bishmore não foi a polícia local, nem as autoridades estaduais. Foi o próprio FBI. A gravidade da situação exigia um novo olhar. Por isso, o órgão federal solicitou que 2 médicos legistas independentes analisassem as mesmas fotos e a documentação da autópsia original. Ambos chegaram à mesma conclusão do Dr. Michael Biden. Sandra foi atacada, houve sinais claros de luta, e ela foi assassinada. Se desde o início os detetives locais tivessem examinado as mensagens trocadas entre Sandra e o detetive Matthew, talvez os rumos do caso tivessem sido outros. Nas conversas, ficava evidente uma mudança drástica na relação entre os dois. Essa mudança aconteceu em 28 de dezembro de 2020, data em que Sandra revelou a Matthew que estava grávida. As mensagens mostram que Sandra planejava essa gravidez. Ela falava disso com o detetive e também com pessoas próximas. Apesar dos altos e baixos, o relacionamento entre os dois parecia ter continuado, com poucas interrupções, por cerca de 8 anos. No conteúdo das conversas surgia um padrão preocupante. O detetive, já na casa dos 30 anos, parecia manter o controle sobre uma jovem ainda muito vulnerável, que o via quase como um herói por ser policial. Em outubro de 2020, antes de engravidar, Sandra escreveu o rascunho de uma mensagem que pretendia enviar para a esposa de Matthew. Antes de enviar, compartilhou com uma amiga. O texto dizia: "Só estou te avisando que seu marido Matthew te trai desde antes de vocês casarem." Ao receber essa mensagem, a amiga contou a Sandra que a esposa de Matthew estava grávida do terceiro filho do casal, com o nascimento previsto para fevereiro. Naquele mesmo dia, Sandra passou a pedir que Matthew a visitasse em momentos específicos de seu ciclo fértil. Ela também dizia que queria um filho. Nas conversas que tiveram pessoalmente, o detetive não demonstrou resistência. Mas 2 meses depois, quando Sandra confirmou a gravidez, Matthew reagiu com frustração e irritação. As mensagens trocadas revelam sua raiva e também sua preocupação, já que sua própria esposa também estava grávida. A tensão aumentou ainda mais depois que um amigo de Sandra ligou para o departamento de polícia e relatou o envolvimento de Matthew com ela. A partir daí, pelo menos 3 amigos próximos de Sandra contaram aos agentes federais que nas semanas anteriores à sua morte, Matthew havia se tornado fisicamente agressivo com ela, especialmente após as discussões sobre a gravidez. Sandra Mishmore tinha 1,52 de altura, Matthew Farwell 1,93. 10 dias antes da morte de Sandra, ela mostrou a ele a imagem do ultrassom. Segundo relatos que ela fez a amigos próximos, a resposta dele foi dura: "Esse filho não é meu, não quero mais saber de você." Em seguida, ele a empurrou no chão. No entanto, mais revelador do que esses episódios de agressividade foi o que aconteceu uma semana antes da morte de Sandra. A raiva de Matthew de repente cessou. Naquele período, ele começou a responder de forma mais receptiva às mensagens relacionadas à gravidez de Sandra.
Ele demonstrou disposição para conversar sobre a possibilidade de ter seu nome incluído na certidão de nascimento do bebê. Também relembrou Sandra de uma proposta feita por ela em outubro, entregar a ele uma cópia da chave de seu apartamento. Na ocasião, ele recusou, dizendo que não era uma boa ideia. No entanto, registros indicam que na última semana de janeiro ele decidiu fazer uma cópia da chave. Pouco tempo depois, Matthew pediu a Sandra o código de acesso do prédio Kenton Woods. Ele quis saber se o código era o mesmo para todos os moradores ou se era exclusivo dela. No dia 24 de janeiro, apenas alguns dias antes de ser assassinada, Sandra chegou a mencionar a um amigo que Matthew a visitaria naquela noite. No dia da morte de Sandra, câmeras de segurança a registraram por volta das 17 horas, quando ela recebeu uma encomenda. Logo em seguida, saiu rapidamente e voltou com uma escova de neve em mãos. Vale destacar que o sistema de vigilância do prédio apresentava um atraso de 13 minutos em relação ao horário real. A última aparição de Sandra com vida nas imagens ocorreu às 17h33. Mais tarde, já à noite, pouco depois das 21 horas, Matthew enviou uma mensagem perguntando se poderia dar uma passada. Às 21h14, ele foi flagrado pelas câmeras entrando no prédio. Vestia um moletom com capuz e uma máscara facial. De acordo com depoimentos de testemunhas ao FBI, Matthew evitava usar máscara durante a pandemia. Só o fazia quando estava em serviço e era obrigado pela política do departamento. As imagens mostram que ele deixou o local às 21h43. Em seu depoimento, Matthew contou que esse foi o momento em que encerrou um suposto breve relacionamento com Sandra. Afirmou que ela ainda estava viva quando saiu do apartamento. No entanto, os dados de saúde do iPhone de Sandra indicam que seu último movimento ocorreu às 21h40, exatamente 3 minutos antes de Matthew ter sido filmado deixando o prédio. O aparelho registrou que ela deu apenas 8 passos. Seu celular foi encontrado a cerca de 3,5 metros de sua mão direita. O dispositivo permaneceu ligado por mais 2 dias e desligou apenas em 3 de fevereiro por falta de bateria. No dia 28 de agosto de 2024, Matthew Farwell foi preso por autoridades federais e formalmente acusado de matar uma testemunha ou vítima de violência sexual sistematizada, uma acusação que geralmente é associada a casos envolvendo crime organizado. Ao enquadrar Matthew em um crime federal, promotores dos Estados Unidos, junto ao FBI, puderam manter o controle sobre a investigação, que até então vinha sendo conduzida de forma duvidosa por autoridades locais e estaduais, sob suspeitas de corrupção. Segundo a promotoria, Matthew teria assassinado Sandra com a intenção de silenciá-la. As autoridades afirmam que ele escolheu agir em um momento calculado. Sua esposa havia entrado em trabalho de parto e estaria ocupada, o que o deixaria com tempo e liberdade para executar o plano. Além disso, uma tempestade que se aproximava lhe oferecia a cobertura ideal. Ele sabia que isso poderia atrasar a descoberta do corpo de Sandra em seu apartamento por pelo menos um dia. Na semana anterior ao crime, Matthew havia inspecionado o local. Como detetive experiente e perito em análise de cenas de crime, ele teria encenado a cena do assassinato para tentar enganar seus próprios colegas de profissão e, confiando na cultura de lealdade interna da polícia, teria apostado que ninguém ousaria questionar ou investigar mais a fundo a quantidade de provas que apontavam diretamente para ele. Em 13 de junho de 2025, duas fontes anônimas familiarizadas com o caso relataram a um jornal de Boston que foi realizado um teste de DNA no feto de Sandra e este revelou que Matthew não era o pai do bebê. Apesar disso, as acusações foram mantidas. Até a data deste vídeo, Matthew Farwell continua sob custódia e a data do julgamento ainda não foi marcada. Se for considerado culpado, poderá enfrentar a pena de morte. No início de 2024, uma investigação expôs uma série de denúncias envolvendo abusos sexuais e condutas impróprias dentro do programa de exploradores da polícia. Muitos dos envolvidos sequer foram processados criminalmente. Entre os que chegaram a ser julgados, apenas cerca da metade foi condenada, com penas que iam desde fins de semana na cadeia até longos anos de prisão.
Registros do Departamento de Polícia de Stalton revelam que o programa era conduzido com pouquíssima supervisão. Em resposta às denúncias, as autoridades informaram que o programa foi encerrado. O primeiro julgamento de Karen Reed terminou sem veredito. O júri ficou dividido. A defesa dela sustentou que tudo não passava de uma conspiração articulada por integrantes da polícia para incriminá-la por um crime que não cometeu. Com tantas denúncias de corrupção, a população exigiu uma resposta. Um movimento público pressionou por uma auditoria completa no Departamento de Polícia de Kenton. Durante os protestos, era comum ver cartazes com frases como "Libertem Karen Reed" e "Justiça para Sandra Bishmore". O caso de Sandra se tornou um símbolo doloroso de como o poder pode ser usado para oprimir, mesmo por aqueles que deveriam proteger a sociedade. Sua história ecoa como um alerta sobre a importância da responsabilização e a urgência em defender os mais vulneráveis contra abusos cometidos dentro das próprias instituições de segurança pública.